Capítulo 18. Não murmureis, atenienses. Continueis atendendo ao meu pedido. Não murmureis sobre o que falo. Ouvis o que eu digo. Penso que vós tereis benefícios por me ouvir. Vou dizer outras coisas que talvez causem clamor, mas não o faço de propósito. Fiquei certos de que, se eu for condenado à morte, sendo o homem que digo ser, não estareis me machucando mais do que a vós próprios, pois nem Mileto ou Ânito podem me ferir, sequer têm esse poder. Porque não acho ser possível que um homem melhor seja ferido por outro pior. Ele talvez tenha me condenado à morte, ou me banido, ou privado-me de meus direitos como cidadão. Ele ou outros podem considerar isso como grandes males, mas eu não os considero assim. Embora ache muito pior o que tenta fazer agora, tentando condenar um homem injustamente à morte. Agora, atenienses, estou longe de construir uma defesa em meu favor, como deveis estar pensando, mas o faço em favor de vós mesmos, pois ao me condenardes, estarei ofendendo a dádiva que a divindade vos concedeu. Se eu for condenado à morte, não encontrareis facilmente outro como eu. Embora pareça ridículo dizê-lo, que esteja ligado aos deuses e a esta cidade, como um forte e generoso cavalo, porém vagaroso por seu tamanho, e que requer ser picado por um moscardo para se mexer. Assim, a divindade me parece ter unido, sendo o tipo de pessoa que sou, a cidade, e que eu devo atiçar-vos e persuadir o povo a reprovar a cada um de vós, assediando-o sem parar o dia todo. Outro homem como esse, atenienses, não será facilmente encontrado. Assim, se tomardes o meu conselho, vós me poupareis, mas talvez, por estardes irritados, como pessoas ainda no torpor da sonolência, vireis contra mim, apoiando Ânito e condenando-me à morte, sem antes refletirdes. E então passareis o resto de vossas vidas adormecidos, a não ser que a divindade, importando-se convosco, vos envie um outro como eu. Mas que eu sou a pessoa que foi dada pela divindade a esta cidade, vós vereis, porque não se trata do tipo comum da conduta dos homens que negligenciem todos os seus outros assuntos e fazem sofrer seus assuntos íntimos ao longo dos anos, para que atendais constantemente às preocupações, dirigindo-se a vós pessoalmente, cada um à sua vez, como um pai, um irmão mais velho, persuadindo-vos a buscar sempre a virtude. E se eu não tivesse lucrado em nada ao longo desse caminho, e tivesse sido pago por meus apelos, haveria então alguma razão para esse comportamento. Mas agora estáis vendo que meus acusadores, que tão desavergonhadamente me caluniam em todas as instâncias, não têm a imprudência de me acusar disso, ou de trazer testemunhas que provem que dei preço ou demandei qualquer recompensa. E eu acho que produzi provas suficientes sobre isso, pois digo a verdade e ostento minha pobreza. Capítulo 19. Talvez, contudo, em minha atividade, pareça absurdo
que eu vos aconselhe em particular e me ocupe disso, nunca me aventurando em fazer apresentação em público diante de suas assembleias, dando conselhos à cidade. A causa disso é aquela que me ouviram em vários lugares, saberiam mencionar que sou movido por certa influência dívida e espiritual, que também Mileto, por meio de zombarias, incluiu a acusação. Isso começou em minha infância, sendo tipo voz que, quando presente, sempre me distraí do que estou prestes a fazer, mas nunca me impele adiante. Isso foi o que me impediu de entrar na política, e me parece que o fez muito bem ao me poupar. Pois estejais seguros, atenienses, que eu tivesse tentado uma intermediação com a política. Eu já teria perecido há muito e não deveria ter-vos dado algum benefício ou mesmo a mim. E não vos zangueis, porque falo a verdade, porque não é possível que qualquer homem pudesse se opor de forma sincera, seja um de vós ou qualquer outra multidão, e prevenir as muitas ações injustas e ilegais de serem cometidas na cidade. Mas é necessário que aquele que em um embate sincero clama por justiça, se for reservado e tiver pouco tempo, viva em retiro e não tome parte em assuntos públicos. Capítulo 20. Apresentarei fortes provas sobre isso, não apenas palavras. Darei a vós o que vós dais valor, fatos. Ouvi então o que aconteceu comigo, e sabei que nunca levantaria contra alguém o que fosse contrário ao justo, por meio de medo ou morte. Ao mesmo tempo em que eu próprio preferia a morte. Contarei a vós algo repugnante e entristecedor, mas que é verdade, porque eu, atenienses, nunca mais tive cargos públicos na cidade, embora tenha sido senador. Quando nossa tribo da Antioquia apoiou os britanos e vós escolhestes condenar um conjunto de 10 generais que não haviam recolhido os que pereceram em batalha naval, violando assim a lei como vós todos queríeis. Na época, somente eu, entre os britanos, me opus em fazer o contrário do que mandavam as leis e votei contra vós. E quando os oradores estavam prontos para me denunciar e me levarem perante um magistrado, vós exigireis e excitareis para que seguissem adiante. Achei que deveria enfrentar o perigo com a lei e a justiça ao meu lado, por meio do medo, do aprisionamento ou a morte, a tornar parte em seus planos injusto. E isso aconteceu enquanto a cidade vivia sob uma democracia. Mas quando ela se tornou uma oligarquia, os 30, tendo-me mandado junto a 4 outros para tolos, nos ordenaram a trazer Leão de Salamina para que fosse executado. E deram muitas ordens similares a outros, querendo envolver quantos pudessem no caso. Então mostrei a eles que nem por palavras ou por atos eu temia a morte. Se minha expressão não é rude, em menores graus, e sim me abstém de não fazer nada injusto ou profano. Para aquele governo, poderoso como era, não foi possível me forçar a cometer nenhuma ação injusta, mas quando saímos de Tolo, os 4 foram até Salamina e trouxeram Leão, e eu fui para casa.
e talvez por isso eu devesse ter sido condenado à morte, caso aquele governo não tivesse sucumbido rapidamente. E é este meu testemunho sobre o caso. Capítulo 21. Acreditais, então, que eu teria vivido por tanto tempo se tivesse me envolvido nos negócios públicos, agindo como deve um bom homem, ajudando na causa da justiça, e como meu dever feito disso coisa de maior importância? Longe disso, atenienses, ou qualquer outro homem que fizesse o mesmo. Mas, ao longo de toda a minha vida, se tivesse feito qualquer outra coisa pública, seria descoberto que o homem agia exatamente como em sua vida privada, nunca tendo feito concessões contrárias à justiça, ou a ninguém mais, ou a qualquer um daqueles a quem meus caluniadores chamam de meus discípulos. Eu, contudo, nunca fui preceptor de ninguém, mas se alguém desejasse me ouvir falar, querendo ver-me ocupado com minha missão, quer fosse jovem, quer idoso, eu nunca me recusaria. Também nunca discursei em troca de dinheiro e nunca, mesmo quando recebi algum, deixei que tanto ricos quanto pobres me fizessem suas perguntas, e se algum deles quisesse que falassem a mim, e que eu os responderia. E para esses, caso alguém prove ser boa ou má pessoa, não posso ser responsabilizado, porque eu nunca prometi a eles nenhuma instrução ou ensinamento. Mas se alguém disse que aprendeu ou ouviu algo de mim diferente do que eu dizia para todos os outros, estejais certos de que essa pessoa não fala a verdade. Capítulo 22. Mas por que então passavam tanto tempo comigo? Vós deveis terdes ouvido, atenienses, e eu lhes disse a verdade, que sentiam prazer em ouvir de perto aqueles que se diziam sábios, mas não o eram, porque isso é nada mais do que desagradável. Mas essa tarefa, como digo, foi-me ultimada pela divindade, pelos oráculos, pelos sonhos e por todo tipo de meio pelo qual as divindades intimam os homens. Essas coisas, atenienses, são verdadeiras e facilmente refutadas, caso não sejam verdade. Porque se agora sou um corruptor de jovens e já corrompi outros, tudo se encaixa a contento caso algum deles tenha progredido na vida, tenha descoberto que eu lhes dei um mau conselho quando eram jovens. Esses que se levantem agora contra mim e me acusem e me peçam a punição, ou caso não queira fazer isso, alguém de sua linhagem, seus pais ou irmãos, parentes, quaisquer de seus consanguíneos que tenham sido prejudicados por mim, deverão se lembrar do fato. Muitos deles, contudo, estão presentes, pois posso vê-los. Criton, meu contemporâneo e companheiro, pai de Cristóbulo, então Lisânias de Esfeto, pai de Ésquines, ou Antífona de Céfiso, pai de Epígenes, e há outros cujos irmãos mantiveram a mesma intimidade comigo, a saber, Nicóstrato, filho de Menelau, irmão de Teodotos. Teodotos está morto. Portanto, não poderia desaprovar os atos de seu irmão. E Peralos, filho de Demódocos, cujo irmão era Teages, e Adimantos, filho de Ariston,
cujo irmão é Platão, e Aedondoros, cujo irmão é Apolodoro. Eu poderia ainda citar muitos outros aqui presentes, alguns a quem certamente Meleto deve ter incluído em seu discurso como testemunhas. Se contudo ele esqueceu-se de fazê-lo, que os aduza agora. Eu lhe dou a vez para que o faça e deixemo-no dizer se há algo do tipo para ser alegado. Mas, muito pelo contrário, vós sabereis, atenienses, que todos estarão prontos a vir em minha ajuda, que corromperam e injuriaram seus parentes, como dizem Meleto e Ânito, porque para esses que foram corrompidos deve haver alguma razão para me apoiarem, mas para aqueles que não foram corrompidos, homens que agora progrediram na vida, seus parentes, que outra razão teriam para me apoiar, exceto pelo fato de que Meleto não fala a verdade e eu sim.